Olá pessoal, meu nome é Milena e eu sou estudante do 5º semestre de licenciatura em matemática pela Faculdade Unifax. E hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre triângulo, retângulo e relações trigonométricas. Espero que vocês gostem, então vamos para a aula! Então, pessoal, vamos começar falando sobre triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele é uma figura geométrica formada por 3 lados. Ela possui um ângulo reto, cuja medida é de 90 graus e 2 ângulos que são menores do que 90 graus. Como mostra aqui a figura que eu preparei para vocês. Bom, esse aqui, ele é o ângulo reto, que é o ângulo que mede 90 graus. E aqui, no ponto B e no ponto A, temos os outros ângulos. Esses 2 outros ângulos, eles devem ser menores do que 90 graus. Bom, o triângulo retângulo, ele preserva todas as propriedades já conhecidas do triângulo comum, como o fato de a soma dos ângulos internos ser igual a 180. Ou seja, todos esses 3 ângulos do triângulo retângulo, eles devem somar 180. E ele é formado por 3 lados. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. Esse é o maior dos 3 lados. Os outros lados são denominados de cateto adjacente e cateto oposto. Bom, aqui eu tenho a hipotenusa. Como eu disse, esse é o ângulo de 90 graus e a setinha indica aqui o lado oposto, que fica em frente ao ângulo de 90 graus. Esse vai ser a hipotenusa. Já o ângulo, na questão, quando ele lhe der o ângulo, por exemplo, aqui o ângulo tá no vértice B. Então, o lado que fica em frente a esse outro ângulo que ele te der, vai ser o cateto oposto. Tá vendo que essa setinha indica aqui para esse lado que fica oposto ao ângulo? Então, esse vai ser o cateto oposto. Já o ângulo que vai ficar aqui entre o ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, e o ângulo que ele te der, tá vendo que ele tá aqui entre esses dois? Então, ele vai ser o cateto adjacente, que vai ser o terceiro lado. Bom, como mostra aqui na figura. Olha, a figura ele dá esse ângulo aqui que está no vértice B, tá? E esse aqui é o ângulo reto de 90 graus. Em frente ao ângulo reto, nós temos a hipotenusa. Entre o ângulo reto e o ângulo que é dado na questão, temos o cateto adjacente. E oposto ao ângulo dado na questão, temos o cateto oposto. Ou ele também pode colocar o ângulo em outro vértice. Nesse caso, está no vértice A. Então, entre o ângulo que é dado na questão e o ângulo reto, temos o cateto adjacente. Oposto ao ângulo reto, temos a hipotenusa. E oposto ao ângulo que é dado na questão, nós temos o cateto oposto. Deu para entender, pessoal?
Bom, agora, pessoal, nós vamos falar sobre o perímetro de um triângulo retângulo. O perímetro de um polígono qualquer é o comprimento da soma de todos os seus lados. Então, para calcular o perímetro do triângulo retângulo, basta somar os seus lados. Ou seja, o perímetro vai ser a hipotenusa, que é um lado, mais o cateto oposto, que vai ser outro lado, mais o cateto adjacente. Super simples, né, pessoal? Então, dessa forma, nós vamos poder calcular o perímetro de um triângulo retângulo. E agora, nós vamos falar sobre a área de um triângulo retângulo. É um pouquinho mais complicado, mas vocês vão entender comigo, tá bom? Vamos lá. A área de um triângulo retângulo, assim como de um triângulo qualquer, é a medida do produto entre a base e a altura. O que o triângulo retângulo tem de especial é que um de seus catetos ele coincide com a altura, já que eles são perpendiculares entre si. Então, para calcular a área, multiplicamos os catetos e dividimos o resultado por 2, como eu mostro aqui nessa formulazinha. A área do triângulo retângulo vai ser o cateto oposto multiplicado pelo cateto adjacente. Toda essa multiplicação vai ser dividida por 2. Bem simples também, não é, pessoal? Então, pessoal, agora nós vamos praticar um pouquinho. Vamos resolver algumas questões. Elas vão aparecer na tela para vocês e vai ficar mais ou menos um minutinho. Então, vocês peguem, anotem elas direitinho, tentem responder e depois eu volto aqui para poder explicar e responder com vocês, tá bom? Então, lápis e papel na mão e vamos praticar! Então, pessoal, a primeira questão, ela nos diz: a respeito dos elementos de um triângulo retângulo, assinale a alternativa correta. Letra A. Um triângulo retângulo é assim conhecido por possuir pelo menos 2 lados iguais. Mas em nenhum momento eu falei para vocês que necessariamente esses lados deveriam ser iguais. Podem, talvez, mas não necessariamente. A letra B, ela diz: o triângulo retângulo é assim conhecido por possuir pelo menos um ângulo de 180 graus, também conhecido como ângulo reto. Mas prestem atenção, quando eu falei do ângulo reto para vocês, eu disse, o ângulo reto é aquele ângulo que mede 90 graus e não 180. Então essa questão a gente também já pode anular. A letra C diz: a hipotenusa é definida como o maior lado de um triângulo qualquer. Não necessariamente. D. A hipotenusa é definida como um lado que se opõe ao ângulo de um triângulo qualquer. Não. A hipotenusa, ela se opõe ao ângulo reto de 90 graus e não um ângulo qualquer. E a letra E. A hipotenusa é definida como um lado que se opõe ao ângulo reto de um triângulo retângulo. Olha, notem bem, eu vou ler de novo para vocês prestarem bem atenção. Letra E.
a hipotenusa é definida como um lado que se opõe ao ângulo reto de um triângulo retângulo. Essa é a questão correta, é a letra correta, porque realmente, como eu tenho dito para vocês desde a explicação, que a hipotenusa ela fica oposta ao ângulo reto, como eu já simbolizei, como a gente viu as setinhas na explicação. Então, realmente, essa é a questão correta. E aí, vocês acertaram? Vocês tiveram dúvidas? Pode fazer comentários que eu vou ler todos e vou responder as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos para a próxima pergunta? Então, pessoal, a segunda questão nos pede para calcular o perímetro e a área do triângulo retângulo que ele mostra aí, né, na questão. Então, ele diz que o triângulo tem 8 centímetros, um lado, e o outro tem 15 centímetros. Minha régua só vai até 12, tá? Mas aí na casa de vocês, vocês fazem com 15 centímetros, tá bom? E aqui eu vou fechar esse triângulo. Esse lado, ele me diz que mede 17 centímetros. Se você fizer aí na sua casa com a régua, medir tudo direitinho, vai dar certinho, tá? Esse aqui é o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. E ele me diz que esse lado vai ser 8 centímetros. Esse lado vai ser 17 centímetros. E esse aqui vai medir 15 centímetros. Bom, vamos identificar os lados primeiro? Ó, um lado que fica oposto ao ângulo reto vai ser a hipotenusa. Esse lado e esse aqui eu não posso identificar qual cateto é, porque ele não me dá o ângulo nesse triângulo, nessa questão. Mas a gente sabe que um vai ser o cateto oposto e o outro vai ser o cateto adjacente, tá bom? Vamos resolver essa questão. Ele me pede primeiro o perímetro. O perímetro, P, vai ser igual à soma de todos os lados desse triângulo. Bom, esse lado mede 8 centímetros, mais esse outro lado, que é a hipotenusa, que mede 17 centímetros, mais esse lado que mede 15 centímetros. Se eu inverter aqui, também não vai alterar nessa soma, tá bom? Esse resultado, ele vai dar 40 o que, Pro? 40 centímetros. A gente não pode esquecer nunca de pôr aí a unidade que tá, né, essa questão, porque ele me pediu em centímetros, tá bom? Então, vocês conseguiram resolver? Essa foi fácil, não foi? Então, vamos para a área agora. A área de um triângulo, ela vai ser a multiplicação do cateto oposto vezes o cateto adjacente dividido por 2. Então, eu posso pôr ou esse como cateto oposto, ou esse como cateto oposto, não vai alterar nessa multiplicação minha. Então, eu vou colocar 8 vezes 15. Esse pontinho aqui, pessoal, é multiplicação, tá bom? Então, 8 vezes 15 também poderia colocar 15 vezes 8, não teria problema nenhum nessa questão. Essa multiplicação a gente vai fazer dividido por 2. 8 vezes 15 vai dar 120, que vocês já acharam aí. 120 dividido por 2. 120 dividido por 2 vai ser a metade de 120. Qual é a metade de 120? 60.
60 o quê, Pro? 60 centímetros quadrados. Mas por que quadrado? Porque estamos multiplicando 8 centímetros vezes 15 centímetros. Então, a multiplicação de centímetros vezes centímetros, vamos ter centímetros quadrados. Então, essa é a resposta da minha questão. E aí, vocês acharam fácil, acharam difícil, conseguiram fazer? Me conta aqui nos comentários que eu vou ler todos, tá bom? Bom, pessoal, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre Pitágoras, para a gente fazer uma introduçãozinha para o que vem por aí. Pitágoras é esse carinha que vai estar aqui, ó, do meu ladinho, para vocês reconhecerem ele. Bom, o filósofo grego Pitágoras, ele nasceu na ilha de Samos, provavelmente em 570 anos antes de Cristo. Ele era filho de um comerciante e ele viajou pelo Egito, pela Babilônia, e pode até ter chegado à Índia. Ao voltar para a Grécia, ele se fixou em sua terra natal, mas ele ficou meio descontente com algumas arbitrariedades do governo, do local, né? Então, ele acabou se mudando para a colônia grega de Crotona, que era situada na Itália. Lá, ele fundou a escola pitagórica. Nessa escola, havia aulas de religião, de filosofia, política, música, astronomia e principalmente de matemática, né? Seus alunos, eles eram divididos em duas categorias. Os 3 primeiros anos eram só ouvintes e já os anos seguintes, eles eram chamados de matemáticos, pois somente a eles eram revelados os segredos da matemática. Bom, o lema da escola era que tudo era número, então tudo eles tentavam resolver através dos números. Questões da natureza, questões do universo, tudo eles tentavam resolver através dos números. E os pitagóricos, eles tinham um conhecimento, né, imenso, assim, e até hoje eles deixaram muita contribuição para a matemática. E uma das contribuições, das principais contribuições de Pitágoras para a matemática, né, podemos aí dizer que é o Teorema de Pitágoras. Pessoal, esse é o assunto do nosso próximo ponto. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre o Teorema de Pitágoras? Bom, pessoal, vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras, um dos principais teoremas da matemática. Já aprendemos, né, que um triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. O teorema mais conhecido na matemática, como eu disse anteriormente, é, sem dúvidas, o Teorema de Pitágoras. Então, a partir desse teorema, foi possível perceber que os lados de um triângulo, eles se relacionam da seguinte maneira. Dado um triângulo retângulo qualquer, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Como assim, Pro? Bom, A e B são os catetos. C é a hipotenusa. Então, o quadrado de A, que é um cateto, mais o quadrado de B, que é outro cateto, vai ser igual ao quadrado de C, que é a hipotenusa. Esse é o que diz o teorema. E através disso, gente, nós podemos resolver muitas questões da matemática, como a gente vai fazer daqui a pouquinho. Bom,
A partir desse teorema, é possível descobrir o valor de qualquer um dos lados de um triângulo, desde que se conheçam os outros dois. Como eu falei, né? É um teorema super importante e nós vamos fazer algumas questõezinhas, né? Para poder fixar e vocês entenderem melhor como é que funciona esse teorema. Vamos lá? Então, pessoal, agora nós vamos responder algumas questõezinhas sobre o Teorema de Pitágoras, que foi o assunto que acabamos de aprender, tá bom? Então, como aconteceu nas outras questões, eu vou colocar a questão para vocês, vocês anotem ela no caderninho de vocês, tentem responder e depois eu volto para que a gente possa fazer essas questões juntos, tá bom? E aí também tirar algumas dúvidas que vocês possam ter. Então, como eu disse, lápis e papel na mão e vamos praticar um pouquinho. Bom, pessoal, a questão nos diz: se um triângulo retângulo apresenta 3 centímetros e 4 centímetros como medida dos catetos, qual a hipotenusa desse triângulo? Bom, ele diz que um lado, né, um cateto tem 3 centímetros e o outro vai ter 4 centímetros. Deixa eu fechar aqui a hipotenusa. E aqui o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Porque em frente a ele nós temos a hipotenusa. Então, esse lado tem 3 centímetros e esse aqui vai ter 4 centímetros, que nem ele me disse. E essa aqui é a hipotenusa, que eu posso chamar de C. Como que eu vou resolver? Como é que eu vou achar a hipotenusa? Não sei. Lembram que eu falei para vocês sobre o Teorema de Pitágoras? Então, o Teorema de Pitágoras nos diz que o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos. Aqui eu vou chamar de A e aqui eu vou chamar de B. C, que vai ser a hipotenusa, C ao quadrado, é igual a A ao quadrado. Quem é A? A é 4, então vamos ter 4 ao quadrado. Mais, quem é B? B é 3, então vamos ter 3 ao quadrado. Então, C ao quadrado vai ser igual 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, vai ser 16, mais 3 ao quadrado, que vai ser 3 vezes 3, que é igual a 9. C ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, vai ser igual a 16 mais 9. Quanto que é essa conta, Pro? Essa conta é 25. C ao quadrado vai ser igual a 25. Como que eu vou resolver essa questão aqui, Pro? Porque eu cheguei nesse impasse. Bom, qual é o inverso do quadrado? O inverso do quadrado é a raiz. Então, C vai ser igual. Eu passo a raiz para outro lado. Raiz de 25. Qual é a raiz de 25? Vai ser 5. Então, esse vai ser o valor da minha hipotenusa. A hipotenusa vai medir
5 centímetros. E aí, acharam difícil? Acharam complicado? Deu para entender? Qualquer dúvida, vocês vêm aqui no comentário e falam que eu vou responder vocês, tá bom? Então, essa questão já nos diz: determine a medida de um cateto que faz parte de um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é 20 centímetros e outro cateto mede 16 centímetros. Como aí a gente tem números grandes, valores grandes, então eu vou fazer um triângulo retângulo menorzinho, tá bom? É sempre bom, pessoal, você desenhar, porque você vai saber, né? Você vai ter uma noção melhor de cada lado, das medidas. Então, é sempre bom você desenhar, tá? Ele disse que a hipotenusa mede 20 centímetros. Um lado, que ele não diz qual, mede que 16 centímetros. Então, eu vou pegar esse lado aqui, 16 centímetros. E esse outro lado aqui, que eu posso chamar de B ou de A, vou no caso chamar de B, é o valor que a gente vai precisar achar. Segundo o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a hipotenusa vai ser 20. Então, 20 ao quadrado vai ser igual. Esse lado, como esse eu chamei de B, esse aqui eu posso chamar de A. A vai valer 16. 16 ao quadrado. Mais B ao quadrado, que é o lado que eu não sei, que eu tenho que achar, né? Que é o que a questão me pede. Então, 20 ao quadrado vai ser igual a 16 ao quadrado mais B ao quadrado. 20 ao quadrado vai medir 400, vai valer no caso, né? E 16 ao quadrado vai ser 250, mais B ao quadrado. 256, perdão, pessoal. Eu olhei aqui errado. Bom, aqui nós temos uma soma. Nós podemos passar esse 256 que está somando com B para o outro lado da igualdade, subtraindo. Porque quando nós passamos para o outro lado da igualdade, a gente muda o sinal. Como aqui nós temos um sinal positivo, vamos passar para cá como um sinal negativo. B ao quadrado, que é o valor que eu quero achar, vai ser igual a 400 menos, porque esse aqui está somando, vai passar para o outro lado subtraindo, 256. Bom, essa subtração aqui vai dar B ao quadrado igual a 144. Ótimo. Pronto. Então, B aqui vai ser igual a raiz de 144. E qual é esse resultado, Pro? B vai ser igual a 12. Porque quando pegamos 12 vezes 12, nós temos 144. Então, esse vai ser o resultado dessa raiz. B, que vai ser esse lado aqui, que é um dos catetos, vai valer 12. 12 o que, Pro? Centímetros. Porque a questão nos dá em centímetros. Então é isso, pessoal. O que é que vocês acharam? Acharam difícil, meio complicado? Já estão entendendo um pouco melhor sobre o teorema de Pitágoras?
ainda vamos fazer algumas questõezinhas. Podem ficar tranquilos. Então, gente, essa outra questão nos diz: um triângulo retângulo apresenta os lados com medidas 5 centímetros, 12 centímetros e 13 centímetros. Como saber se esse é um triângulo retângulo? Bom, para começar, vamos aqui fazer, desenhar esse triângulo retângulo. Eu não vou colocar nas medidas certinhas, porque essa minha régua, ela não vai até 13, tá? Mas aí na casa de vocês colocam as medidas certinhas. E até por isso vocês podem tentar resolver essa questão. Mas vamos usar o teorema de Pitágoras. Ele me diz que um lado mede 5 centímetros, o outro vai medir 12 centímetros e o outro 13 centímetros. Como que eu vou usar o teorema de Pitágoras nessa questão? Bom, o teorema de Pitágoras nos diz que C ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. B ao quadrado mais A ao quadrado. Ou A ao quadrado mais B ao quadrado. Bom, vamos, por exemplo, supor que nós não sabemos o valor da hipotenusa. Então, C ao quadrado é igual a A, que eu posso chamar aqui de 12, e B, que eu posso chamar de 5. Então, A ao quadrado, que é 12 ao quadrado, mais B ao quadrado, que é 5 ao quadrado. Então, C ao quadrado vai ser igual 12 ao quadrado, ou seja, 12 vezes 12, vai dar 144, mais 5 ao quadrado, ou seja, 5 vezes 5, vai dar 25. Então, C ao quadrado vai ser igual. Essa soma, ela vai dar 169, 169. Então, C vai ser igual a raiz de 169. Quanto que dá essa raiz? O valor dessa raiz é 13. Então, pelo menos, o valor da hipotenusa corresponde. Achamos o mesmo valor que a questão nos deu. Vamos fazer com um cateto para poder a gente ter certeza, né? Então, aqui, vou fazer aqui desse ladinho, tá? C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. C é a hipotenusa, que é 13 ao quadrado, que vai ser igual a ao quadrado. Vamos supor que a gente não conhece B, tá bom? Então, A ao quadrado vai ser 12 ao quadrado mais B ao quadrado, que a gente está supondo que a gente não conhece esse cateto, para saber se os valores que a gente vai achar são iguais, tá bom? Então, 13 ao quadrado vai dar 169 que é igual, a 12 ao quadrado, que vai dar 144, mais B ao quadrado. Como aqui nós temos uma soma, eu quero passar ele para o outro lado da igualdade, nós vamos passar subtraindo. Então, B ao quadrado vai ser igual a 169 menos 144. Por que esse menos,
Porque aqui nós temos um número positivo. Positivo porque não aparece um valor, né? Não aparece aí a subtraçãozinha. Então, esse valor, ele é positivo. Quando passamos para o outro lado da igualdade, como fizemos aqui, ele passa, né, negativo. Então, 169 menos 144, tá? Vai dar 25. B vai ser igual a raiz, porque é o inverso dessa potência, tá? Raiz de 25. Qual é a raiz de 25, Pro? A raiz de 25 vai ser 5. Então, nós realmente achamos o mesmo valor para B. Achamos o mesmo valor para C, que vai ser a hipotenusa. A gente achou o mesmo valor. Achamos o mesmo valor para esse cateto. Por via das dúvidas, vamos fazer com esse lado aqui também? Com esse lado que eu numerei e chamei de A? Então, vamos fazer. Eu vou só trocar aqui minha folha, tá bom? Para não embolar para vocês. Então, eu vou colocar aqui do ladinho, viu? Para a gente poder fazer. Então, hipotenusa ao quadrado, que vai ser igual ao a soma dos quadrados dos catetos. O que eu quero descobrir agora é esse valor de A. Vamos supor que a gente não conhece. Então, a hipotenusa, que é 13 ao quadrado, vai ser igual a ao quadrado, que é o valor que eu quero achar, mais B ao quadrado. B é quem? B é 5. 5 ao quadrado. Então, 13 ao quadrado vai ser 169. A ao quadrado é o valor que a gente quer achar e 5 ao quadrado vai ser 25. A ao quadrado vai ser igual a... Esse 25 aqui, ó, tá vendo mais em um? Ele tá positivo. Como a gente vai passar para o outro lado da igualdade, vai passar negativo. Então, 169 menos 25, tá bom? Então, A ao quadrado vai ser igual a 144, que é o valor dessa subtração aqui. Então, A vai ser igual a raiz de 144. Por que, Pro? Eu não entendi. Por que aqui virou raiz, sendo que era potência? O inverso da potência é a raiz. Como nós vamos estar passando essa potência para o outro lado, ela vai passar como inverso, que vai ser a radiciação, tá bom? Então, A vai ser igual a 12, que é o valor dessa raiz. Bom, vou botar aqui do lado para vocês verem. A, que é o valor que a gente procurou, é 12. A questão nos deu 12. Tá correto, Pro. Realmente é isso mesmo. C, que é a hipotenusa, a gente achou C igual a 13. A questão nos deu a hipotenusa como 13. Tá certo, Pro. A hipotenusa tá certo. B, que é o outro cateto, a questão nos disse que é 5. E realmente a gente calculou e viu que esse lado mede 5. Então tá certo, Pro. Pronto. Nós podemos dizer que realmente esse triângulo é um triângulo retângulo. Tá? Conseguiram compreender direitinho, pessoal? Qualquer dúvida, já sabe. Vamos mandar aqui nos comentários que eu vou responder vocês, tá bom? Vamos para a próxima pergunta?
Então, essa outra pergunta diz: dado o triângulo ABC, retângulo em A e com lados AB igual a AC igual a 10 centímetros, qual a medida do terceiro lado? Bom, para começar, vamos aqui desenhar o nosso triângulo, tá bom? Tudo, gente, a gente começa desenhando o triângulo, para que a gente possa ter uma noção, né, de como a questão nos pede. Pronto, já desenhei. Essa aqui é a parte retângulo. Então, ele nos diz que ele é retângulo em A, ou seja, esse vértice aqui é o vértice A. Vou dizer que esse aqui é o B e esse aqui é o C. Ele diz que os lados A, B, ou seja, de A até B, mede 10 centímetros, que é igual a AC. Então, esse lado A até B vai medir 10 centímetros e o lado AC vai medir também 10 centímetros. Porque a questão diz o quê? O lado AB, ou seja, o lado de A até B, é igual a AC, que é o lado de A até C, que é igual a 10 centímetros. Então, os dois lados medem 10 centímetros. E ele está nos pedindo esse lado aqui. Quem é esse lado, Pro? Esse lado vai ser a hipotenusa, porque ele está oposto ao ângulo reto, tá bom? Então, ele está nos pedindo a hipotenusa. Ele só falou isso implicitamente, a gente teve que descobrir. Por isso que é necessário que a gente desenhe o triângulo, né? Para que a gente possa saber tudo isso que eu expliquei para vocês. Então, C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem é C? C é a hipotenusa. Quem é A? A é um cateto, que aqui tanto faz, porque eles são iguais. E B é o outro cateto. Então, C ao quadrado, que é o que eu quero achar, vai ser igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Porque esses dois catetos, eles têm o mesmo valor. Então, C ao quadrado vai ser igual a 100, porque 10 ao quadrado é 100, mais 100. C ao quadrado vai ser igual a 200, porque 100 mais 100, 200. Então, C vai ser igual a raiz, tá? Raiz de 200. Bom, gente, essa raiz, ela não vai nos dar um número inteiro. Vai ser aproximadamente 14,14. Então, a gente vai precisar fazer uma simplificaçãozinha. Bom, aqui eu já escrevi para adiantar. A gente vai ter C vai ser igual a... Vamos enxugar isso aqui. 10 ao quadrado vezes 2. Isso aqui vai dar 200 do mesmo jeito, eu só fiz enxugar. Mas como aqui nós temos a raiz, a potência, e a potência cancela a raiz, né? Então, porque ela uma é inverso da outra, eu posso tirar esse 10 aqui da raiz. Então, eu vou tirar ele da raiz, porque ele tá potência, tá bom, pessoal? Potência de 2, porque eu tenho raiz quadrada de 2. Se fosse uma raiz cúbica, essa potência ela tinha que ser cúbica para eu poder conseguir tirar, tá bom? Vezes 10 vezes, porque aqui tá multiplicando a raiz de 2. Porque esse 2, ele não tem potência de 2, ele tá aqui puro. Ele tá elevado a 1, só que o 1 a gente não coloca. Então, não tem como ele tirar ele da raiz também. Então, esse vai ser o resultado. 10 raiz de 2, tá bom? Entenderam? Conseguiram compreender direitinho essa simplificação? Qualquer coisa, já sabem. Comentários que eu vou responder vocês.
Bom, pessoal, a última questão nos diz: qual a medida do cateto oposto ao ângulo A no triângulo a seguir? Vamos primeiro desenhar o triângulo, né? Que a gente sempre começa assim. Na questão, vocês estão vendo que ele já dá o triângulo, tá? Mas quando você for responder, você tem que desenhar ele também. E esse aqui é o ângulo reto. Ele tá pedindo esse lado aqui, ó. Que eu vou dizer que é o lado B, tá? Que é o cateto B. Esse lado ele diz que é 25 centímetros. E esse aqui é 20 centímetros. Ele tá me pedindo, gente, esse cateto aqui, ó. Então, vamos a Pitágoras de novo. Aqui é a hipotenusa é C. E aqui eu vou chamar de A, tá? Então, C ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Pro, quem é A? Quem é B e quem é C? C vai ser a hipotenusa, tá? Aqui. A, eu tô dizendo que é esse cateto. E B é esse aqui que eu preciso achar, tá bom? Então, ele já nos dá a hipotenusa. 25 ao quadrado, que é o valor da hipotenusa, é igual a A ao quadrado. Esse lado aqui que eu chamei de A é 20. Então, 20 ao quadrado mais B ao quadrado, que é o valor que eu preciso achar. Bom, 25 ao quadrado vai dar 625. E 20 ao quadrado vai ser 400 mais B ao quadrado. Bom, B ao quadrado vai ser igual a 625 menos. Por que menos, Pro? Porque aqui esse 400, ele tá positivo, ele tá somando. E quando a gente passa para o outro lado da igualdade, a gente vai passar subtraindo. Então, menos 400. B ao quadrado vai ser igual 625 menos 400, que vai dar 225. Bom, B vai ser igual a raiz de 225. Por que, Pro, que eu tenho essa raiz aqui? Como eu expliquei anteriormente para vocês, como o inverso da potência é a raiz, né? Ou seja, a radiciação. Então, por isso que aqui eu tenho uma potência, quando eu vou passar ela para o outro lado da igualdade, ela vai passar o inverso. Então, ela vai ser, né? Vai passar como raiz. Então, B vai ser igual a raiz de 225. Que valor é esse, Pro? A raiz de 225 vai ser 15. Então, esse lado do cateto aqui, ó, vai valer 15 centímetros. Conseguiram compreender? Vocês entenderam todo aqui esse processo, né, do Teorema de Pitágoras? Qualquer coisa, pessoal, procurem outras questões no livrinho de vocês, deve ter. Façam mais questões para que vocês compreendam melhor, ainda melhor esse assunto, tá bom? Só através dos cálculos, das questões, de fazer sempre, de procurar, de responder questões, é que a gente vai realmente entender muito bem o assunto, tá bom? Então, galerinha, agora vamos falar sobre as relações trigonométricas. Bom, as relações trigonométricas, elas são relações entre valores das funções trigonométricas de um mesmo arco.
Essas relações também são chamadas de identidades trigonométricas. Então, vocês também, né, vocês podem ouvir aí, encontrar como relações trigonométricas ou identidades trigonométricas, tá? Inicialmente, a trigonometria, ela tinha como objetivo o cálculo das medidas dos lados e ângulos dos triângulos. Conhecendo a hipotenusa e os catetos de um triângulo retângulo, existem 3 razões entre os lados do triângulo para calcular o valor de qualquer uma dessas razões. É fundamental definir o ângulo que utilizaremos como referência. As razões trigonométricas são sino, cossino e tangente. Olha, aqui eu desenhei para vocês um triângulo retângulo, em que esse aqui, né, como nós já sabemos, ele vai ser o ângulo reto. Essa é a hipotenusa, tá bom? Como aqui nesse triângulo ele me deu um ângulo, que é o ângulo θ, que fica aqui situado no vértice B, então esse lado aqui, ó, pessoal, vai ser o cateto oposto, porque fica oposto ao ângulo. O que fica oposto ao ângulo de 90 graus vai ser a hipotenusa. E o que fica entre esses dois ângulos, o cateto adjacente. O seno, que no caso aqui vai ser o seno de θ, esse símbolozinho aqui se chama θ. Então, o seno de θ, que é esse ângulo aqui do vértice B, vai ser igual ao cateto oposto, que é esse lado, igual à hipotenusa, que é esse lado, tá? Então, razões trigonométricas. O seno vai ser igual ao cateto oposto dividido ou sobre a hipotenusa, ok? Então, o cossino de θ vai ser o cateto adjacente, ou seja, o cateto que fica entre os dois ângulos dados na questão, o ângulo reto e o ângulo que é dado da questão, que nesse caso aqui vai ser o ângulo θ, tá? O cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente pró, a tangente de θ vai ser igual o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ok? Conseguiram compreender? Bom, vamos recapitular mais uma vez. O seno de θ vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O cossino de θ vai ser igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de θ vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Bom, agora nós vamos falar, ou seja, eu vou mostrar para vocês outras relações trigonométricas, tá bom? Quem são elas? Bom, temos primeiro a cossecante. A cossecante de θ, eu já estou dizendo para vocês que ela é a hipotenusa sobre o cateto. Mas não só isso, eu quero mostrar para vocês como que eu cheguei nesse resultado. Olha, gente, a cossecante de θ, tá? Do ângulo. Ou seja, a cossecante, uma cossecante qualquer. Bom, pessoal, a cossecante de θ, ela vai ser igual a 1 sobre o seno. Esse é o valor normal da cossecante. A cossecante sempre vai ser 1 sobre o seno, tá bom? Então, entendido isso, vamos descobrir como que vai ser, né, quando falamos, né, quando estamos nos referindo ao triângulo retângulo. Bom, se a cossecante de θ é igual a 1 sobre o seno, então vou pôr aqui. Quem é o seno? A gente aprendeu na parte anterior que o seno aqui, né, é referente às relações trigonométricas, o seno vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então eu vou pôr aqui. Cat, que é o cateto, tá? Não vou copiar todo. Cateto oposto, tá? Sobre a hipotenusa, tá bom? Quando nós temos uma multiplicação, uma divisão
sobre outra divisão, essa que tá aqui embaixo, tá vendo que aqui embaixo a gente tem uma divisão? Deixa eu até circular aqui em vermelho para vocês verem. Essa aqui nós temos outra divisão. Então, essa divisão aqui, nós vamos passar ela como o inverso, multiplicando por essa de cima. Tá bom, foi um pouquinho complicado, mas eu vou fazer aqui para vocês verem, ó. Cossecante de θ. Que eu tenho aqui, que já é da divisão anterior, vezes o inverso dessa divisão que eu tenho aqui embaixo, que vai ser o inverso, tá bom? A hipotenusa, vou copiar aqui tudo para vocês, sobre o cateto oposto, Esse pontinho aqui é só a abreviação de cateto, tá bom? Não confundam com multiplicação não, tá bom? Essa divisão aqui multiplicado por 1 dá a mesma coisa, né? Porque por 1 não vai ter diferença nenhuma. Então, a cossecante de θ vai ser igual a hipotenusa sobre o cateto oposto. Tá vendo como é que a gente chegou aqui nesse resultado? Bom, primeiro, nós sabemos que o cossecante vai ser 1 sobre seno. Quem é seno em relações trigonométricas? Cateto oposto sobre hipotenusa. Resolvendo aqui, né, nós temos 1 vezes o inverso dessa multiplicação, que vai ser hipotenusa sobre a cateto oposto, e esse resultado vai ser hipotenusa sobre cateto oposto. Então, assim, nós chegamos a essa relação trigonométrica. Bom, vamos lá para mais outra relação. Secante. O secante de θ vai ser a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Mas como que nós chegamos a esse resultado, Pro? Sabemos, né, que na vida, assim, na matemática, secante vai ser 1 sobre cosseno. Quem é cosseno em relações trigonométricas? Quem é cosseno? Cosseno vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá? Então, como eu expliquei anteriormente, aqui é uma divisão sobre outra divisão. Como que a gente vai resolver isso? Secante de θ vai ser igual a 1. E aí vamos multiplicar pelo inverso dessa multiplicação aqui, tá bom? Então, vai ser hipotenusa sobre cateto adjacente, que é o inverso aqui dessa divisão, tá bom? Então, como eu tenho multiplicado por 1, o resultado, né, dessa multiplicação aqui vai ser hipotenusa sobre cateto adjacente, que é a relação que eu já tinha dado para vocês no começo. Então, vocês conseguiram entender como é que eu cheguei nesse resultado? Primeiro, a gente sabe que secante é 1 sobre cosseno. Quem é cosseno em relações trigonométricas? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Ao resolver aqui essas subtrações, nós chegamos a 1 vezes o inverso dessa dessa divisão, que é cateto adjacente sobre hipotenusa. O inverso dessa divisão vai ser hipotenusa sobre cateto adjacente. Multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Então, chegamos aqui a essa relação trigonométrica. Então, pessoal, agora nós temos a última das relações trigonométricas que eu vou trazer para vocês, que é a de cotangente. Cotangente de θ vai ser igual ao cateto adjacente sobre o cateto oposto. Mas como que nós chegamos a esse resultado? Vou mostrar para vocês agora. Na matemática, cotangente de θ vai ser igual a 1 sobre tangente de θ, tá bom? Então,
em relações trigonométricas, tangente vai ser igual a cateto oposto, tá? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Como temos essa divisão em cima de outra divisão, ó, vai ficar 1 multiplicado, porque eu tenho 1 em cima, multiplicado pelo inverso dessa divisão, que vai ser cateto adjacente sobre o cateto oposto. Essa divisão multiplicada por 1 vai ser igual a ela mesma, né? Não vai alterar em nada. Então, vamos chegar a esse resultado que eu dei inicialmente. Entenderam? Na matemática, cotangente é igual a 1 sobre tangente. Substituímos aqui pelo valor de tangente que já aprendemos, né, anteriormente nas outras relações trigonométricas. Então, tangente é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos multiplicar esse 1 pelo inverso dessa divisão. Então, 1 multiplicado por cateto adjacente sobre cateto oposto, que vai dar o resultado da nossa relação trigonométrica. Então, é isso, pessoal. Então, galerinha, chegamos ao final de mais uma aula. E hoje nós falamos sobre triângulo retângulo e relações trigonométricas. Aprendemos que o triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus, ou seja, o ângulo reto. Aquele lado que fica oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Aquele que fica oposto ao ângulo que é dado na questão é o cateto oposto. E o cateto adjacente fica entre o ângulo reto e aquele ângulo que é dado na questão. Bom, também vimos que o perímetro de um triângulo retângulo é a soma de todos os seus lados. Ou seja, o cateto oposto mais o cateto adjacente mais a hipotenusa. Também vimos que a área de um triângulo retângulo é a multiplicação do cateto adjacente vezes o cateto oposto dividido por 2. Também falamos sobre o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras nos diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E através do Teorema de Pitágoras, nós podemos fazer diversos cálculos. Podemos achar a hipotenusa, ou o cateto adjacente, ou o cateto oposto, desde que tenhamos o valor dos outros dois. Bom, e por último, fechamos com as relações trigonométricas, né? Vimos que o seno, também o cosseno, a cossecante, a tangente, a secante, aprendemos tudo isso nessa aula de hoje. E aí, vocês gostaram? Vocês aprenderam com essa aula? Então, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Vocês conseguiram aprender? Se teve alguma dúvida, se ficou alguma lacuna, alguma coisinha que você não conseguiu entender direito, volta no vídeo, presta um pouquinho mais de atenção, faça os exercícios novamente, veja a explicação novamente. Esse vídeo vai ficar disponível para você assistir quantas vezes quiser, para você compartilhar com seus colegas, com a professora também, pode mandar para ela caso você queira que ela assista esse vídeo também, tá bom? Então é isso, comentem, curtem, interajam bastante e eu fico grata, muito grata de coração por vocês terem assistido até o final desse vídeo. E é isso, pessoal, muito obrigada e tchau, tchau!